Olá, paz, meus amados. Aqui estamos mais uma vez. Eu gostaria de repassar o vídeo sobre os 4 cavalos de Apocalipse, ok? Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês que nas cores tem segredos dentro dessas cores, ok? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu já fiz esse vídeo, mas algumas pessoas tiveram confusão e falam para mim que não existe o cavalo verde, porque a Bíblia fala no cavalo amarelo, certo? Mas no livro hebraico, no dicionário hebraico, fala também que o cavalo ele é assim, sem cor, acinzentado, tipo assim, ele é pálido, certo? Um amarelo pálido, que vai mais para a parte do verde. Então, por isso que o estudante de profecia colocou como cavalo verde, mas na verdade ele é amarelo e cinzentado, parecendo mais para o amarelo, certo? Tipo, pessoa pálida quando morre, não parece mais verde? Então é exatamente isso. Então eu achei o vídeo aqui, eu não gosto, não tô querendo mais colocar os vídeos das pessoas, porque não é muito bom, mas eu vou colocar, vou falar aqui novamente o estudo, para que vocês entendam, porque teve pessoas que teve confusões, ok? Então vocês assistam o vídeo e escutem o que eu vou falar, certo? Sobre as cores dos cavalos, certo? E aí nós iremos chegar a um ponto final, ok? Eu vou virar para lá e vocês irão assistir, ok? Dá licença. Aliás, vamos orar primeiro. Não estamos deixando de orar. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, neste dia. Ó Pai amado, louvado seja o teu nome por todas as tuas misericórdias e compaixões, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, expressar a tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e por confiar a mim, Senhor, para levar a tua palavra àqueles que não conhecem, Pai. Ó Jesus, e agora eu vou falar novamente sobre o Apocalipse, sobre esses cavalos, Senhor. Ó Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha, em nome de Jesus. Então, amados, vocês tirem suas conclusões. Quem quer acreditar no que eu estou falando, acredita. Quem não quiser, tem total liberdade de não acreditar, pois a Bíblia fala mesmo que Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher aquilo que queremos. Então, vocês têm o livre-arbítrio de acreditar ou não naquilo que eu estou falando ou não, ok? Então, eu vou virar para lá, para o monitor. Eu, desde já mando um abraço e um beijo para todo mundo que me assiste, a todos os meus irmãos, agradeço o suporte de vocês, agradeço a companhia, agradeço o amor, agradeço o companheirismo, agradeço a amizade, a todos vocês. Muito obrigada, em nome de Jesus. E vamos agora iniciar o vídeo lá que está do lado de lá para vocês verem, ok? Dá licença. Como já disse, irmãos, eu não queria mostrar mais, assim, Eita, esse negócio aqui tá difícil, Jesus. Vídeos de ninguém, certo? Mas nós vamos ter que mostrar esse, ok? Diz assim, ó, lá tá escrito assim: 4 cavalos de Apocalipse, ok? Acho que tá dando para ver. E o ai diz for, por que eles 4 e por que as cores? É o que tá perguntando, ok? Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo para andar sem problema, porque tem hora que dá problema, ok? Então vamos ver lá. Esse vídeo foi traduzido em inglês. Aí começa, certo? Aí diz assim, ó, tem informações contidas nessas cores, eles falam. Então, ele é um professor de ciência, professor de profecias, brother Steve Ciocolante, ok? Então, ele fala que os 4 cavaleiros de Apocalipse, primeiro é o branco, segundo o vermelho, terceiro o preto, o quarto, como já disse para vocês, é o amarelado, mas uma coisa esverdeada, ok? Ele vai mostrar agora, vai passar, e ele pergunta, por que estes 4? Aí está, ok? Ó. Veja as cores dos cavalos e veja as cores da bandeira embaixo, ok? Mostra o que, irmãos? A bandeira da Jordânia, ok? Quais as cores que você vê? Ajuda você a identificar aí, ó. Vejam aqui as cores aqui, passou agora. Mas ele vai mostrar novamente. As cores de branco, vermelho, tá vendo aí, ó? As cores são iguais, as cores dos cavalos, certo? Em Apocalipse, capítulo 4, acho que é Apocalipse capítulo 4 que eu falei, ou é capítulo 6, ok? Então, as mesmas cores dos cavalos são as cores das bandeiras, significando, irmãos, que Deus, quando botou aquelas cores ali, Deus não colocou aquelas cores em vão ali na palavra de Deus, não, ok? Mas Deus colocou as cores para mostrar para nós que existem segredos dentro das cores, ok?
Então, elas não parecem, mas então, quando elas aparecem, elas nos falam da Palestina como sua própria casa. Eles estão certos, chamado Jordânia, como já disse para os irmãos, aquela bandeira que eu mostrei. Quando eles dividiram Palestina, na qual era muito maior, era cerca de 7 yards, que seria, tá vendo as cores? Que seria 7 yards, 7% que foram a Jordânia, era um chamado Transjordânia no começo. E Jordânia era uma parte onde os palestinos viviam. Portanto, se você quer saber qual a cidade de moradia para palestino, é a Jordânia. Abriram suas portas e disseram: sejam bem-vindos às portas. Então abriram as portas, mas as bandeiras nos diz algo, irmãos. Aqui está, ó. Aqui está uma bandeira, tá vendo? Aqui já é outra bandeira, tá? É U-E-W, que significa United Army, ok? Então, estas cores, os irmãos prestaram atenção, agora vem a Líbia, vem o Afeganistão, tá vendo aí? Os irmãos estão prestando atenção que essas cores são iguais quase às cores do cavalo, e que essas bandeiras todas, elas se parecem iguais. Olhem, vejam só. Olha do Iraque. Quer ver? Vai aparecer outra aí agora mesmo. Vamos esperar para aparecer a próxima bandeira, ok? Cadê? Cadê, Jesus? Deixa eu puxar mais para frente um pouquinho. Tá aí. Vejam bem. Saiu. Tá vendo aí, irmão? A bandeira da Síria, ok? Deixa eu dar uma pausazinha aqui. A bandeira da Síria e a bandeira do Iraque, elas são automaticamente parecidas. Então, o que ele quer revelar, o que eu falei no estudo para os irmãos, é que essas bandeiras e que esses cavalos, que essas cores representam algo muito importante. Nós mostramos aí a primeira bandeira, que foi a da Jordânia, ok, para vocês. Depois veio a bandeira de Sudã. Depois vem a bandeira do Kuwait, a bandeira de UAE, que é o United Army S. United Army S. Então, amados, essas cores, elas parecem não ter significado no Apocalipse, mas elas têm um significado muito grande. Essas bandeiras nos diz algo, cores também nos diz algo. Agora, qual a cor que vocês estão vendo aí agora? Vocês estão vendo vermelho, branco, preto e verde, não é verdade? Que seria o amarelo, o cavalo amarelo, certo? Então, são as mesmas cores, ok? A Guerra Mundial, de acordo com Ezequiel 38, 39, você vê aqui que as cores são as mesmas anteriores, das bandeiras, ok? Então, veja, a bandeira de Kuwait, como já mostrei para vocês, que as cores, vocês veem verde, vermelho, branco e preto. Então, as cores são as mesmas, são quase as mesmas cores, ok? Então, vocês irão ver. Deixa eu pegar aqui a outra parte da outra bandeira, para a outra bandeira que vem. A bandeira da Síria, tá aí, ok? A bandeira da Síria e a bandeira do Iraque, elas são quase iguais. Olha, tá vendo aí, irmão? Ó, vou parar. Ah, Jesus, passou. Então, a bandeira da Síria e a bandeira do Iraque, elas são quase iguais, ok? Deixa eu continuar aqui. Elas são quase iguais. Por quê? Porque essas bandeiras são similares. Porque certamente eles são o mesmo império. Então, quando você contemplar as cores das mesmas bandeiras, é porque elas são do mesmo império, da mesma nação. Portanto, ISIS não é tão louco. Vejam bem aí, ó. Vejam bem, ó. Vejam bem. Aí tem 3 bandeiras, certo, irmãos? England, Austrália, New Zelândia. Então, quais as cores que estão mostrando? As cores quase dos cavalos. As bandeiras são quase idênticas. Se você tirar essa bandeirinha daqui, ela vai ficar exatamente igual essa bandeira aqui, certo? Então, amados, tirando essa estrelinha, vai ficar igual as 3 igual. Austrália, Nova Zelândia e England. Elas são iguais. Por quê? Porque elas fazem parte do mesmo império, ok? Da mesma nação. Portanto, ISIS não é tão louco como pensamos. Tem uma história de raízes sobre o que está acontecendo agora. E aí você compara as bandeiras de outras nações, você veja aí, essas 3 bandeiras que eu já falei para vocês. Se você olha a New Zelândia, ela parece a cópia da Austrália, ok? É só tirar a estrelinha, ok?
Por que elas têm uma intimidade? Por quê? Porque elas têm uma intimidade. As Nações Unidas têm uma intimidade com as outras. É uma conexão entre as duas. Você tira só uma estrela e fica a mesma. Pinta as outras de estrelinha de vermelho e vai ficar a mesma cor. Então, aí você tem as duas chaves, ok? Se você vê no canto ou seta aqui, ó. Aqui, nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo aí? Se você vê que a seta no top a bandeira é igual. Mostra uma união chamada Jack, ok? Jack. E se torna a cópia de England, ok? Ela vai se tornar a cópia dessa aqui, certo? Por quê? Porque muitos de nós viemos de England, Scotland, Ireland, Wales, etc. Então, nós podemos ver a unificação das nações, ok? Como? Vamos agora à bandeira da Líbia. Vamos ver se vocês vão mostrar a bandeira da Líbia, ok? Vamos ver se vocês vão mostrar a bandeira da Líbia. Quais são as cores que nós vemos na bandeira da Líbia? Camane. Cadê a bandeira da Líbia? Ele vai terminar mostrando, vai vir agora mesmo, ok? Então, vai vir a bandeira da Líbia. Não, não é aí, não é aqui. Aí nós já vimos. Nós já passamos aí. Cadê a bandeira da Líbia, Jesus? Eu penso que nós já passamos a bandeira da Líbia. Ele está fazendo a explicação, irmão, das cores e dos cavalos e das bandeiras, o que significa as bandeiras e as nações, ok? Mas por que está indo esse negócio aí? Está totalmente diferente. Então, irmãos, as cores têm... Deixa eu passar mais um pouco. As cores têm um significado. Quais são as cores? Vermelha, preto, e branco, verde. Vamos ao Iraque, eles vão mostrar, vai ser as mesmas cores, ok? Então, o que eu quero dizer para os irmãos com isto é que no livro de Apocalipse, esses cavalos significam as nações nas cores, ok, irmãos? Olha, eu imagino Deus está comunicando algo através de um sinal, ok? Cores, porque as pessoas fazem tudo tão complicado, mas principalmente os estudantes de profecias. Por quê? Porque eles olham primeiro as notícias. Aí já vem aí novamente o quinto selo, certo? Em Apocalipse 6:8. Então, eles olham as coisas muito complicadas, ok? Quando era Gorbachev, no tempo de Gorbachev, estava por volta, eles diziam que ele era o inimigo de Ronald Reagan. Ronald Reagan. Todo mundo falava que a Rússia era o anticristo, o cavalo branco. Agora é a China quem invadirá Israel. Tenho dúvidas sobre isto, não sei. O que eu sei é que Deus disse: olha para estas cores. Deus está mandando nós olhar para as cores, irmãos. E se você olhar bem, ok? A história e bibliografia das nações através das cores e símbolos, Deus sabia disto. E eu penso que nós cristãos poderíamos saber também. E você compara as cores dos cavalos de Apocalipse e outras nações, são diferentes. Veja, primeira América, segundo Noruega, como já disse para os irmãos, ok? Terceira Rússia. América é o império diabólico, que muitas vezes eles chamam, mas eles estão passando mais leis. Eles falam que, como é que diz, que a Rússia é o império diabólico, mas a Rússia está passando mais leis para defender os cristãos do que a própria América. Então, Putin está criticando os Estados Unidos, dizendo que a fé em Deus deles, tem fé em Deus e tem fé no diabo. É a mesma coisa. Então, ele disse que até o passo para a degradação. Como podemos, então, se nós cremos em Deus, cremos no diabo, então vai ser o quê? Um passo para a degradação, é uma blasfêmia. Deus que nos deu tudo de bom, como filosofia, todos os valores morais, etc. A melhor civilização criada por Deus, e você iguala Deus com o diabo? Não, não podemos. Então, ídolos ou Lucifer, se alguém faz isto, está algo errado. Se alguém ama a Deus e ama a Lucifer, está algo errado. Então, amemos a Deus, né, irmãos? Todas as cidades, ou seja, nações que irão liderar a Terceira Guerra Mundial, estão mostrando através das cores. Deus está tentando não nos confundir, mas Ele está tentando nos explicar o que está se passando. Simplesmente Ele falou sucessivamente, claro. Não penso que Apocalipse é tão difícil, disse o irmão. Continuemos agora com os 4 selos de Apocalipse 6, verso 8. E foi
e força foi dada a eles sobre a terra para matar a espada. Fome e morte. Leia cuidadosamente isto. Não dizem quanto em um quarto da humanidade irão morrer? Isso será 1,75 bilhões de pessoas, ok? No quarto selo. Então, um quarto da população humana estão debaixo do poder islâmico, como nós sabemos. Então, muitos estudiosos de profecias fazem uma interpretação sem sentido rápido e não entendem nada. E é como se um quarto quanto da terceira terra morresse. Porque diz assim, isto explica que poder foi dado a eles para os inimigos sobre um quarto da terra. As coisas que eles fariam matando a espada, isto continua vindo de novo. Faças e tudo. Não é revolver mais espada, mas lemos Apocalipse direto. Não precisamos quase da lei para controlar revólveres. Porém, mais espada e facas precisamos ser controladas. Muitos pregadores leem e desviam, ok? E desviam as interpretações de Apocalipse. Não mude isto, porque se mudar esta leitura de Apocalipse 6:8, então iremos ter 1,75 bilhões de morte. Não é isto, não acontecerá. É um exagero. Veja bem, muitas profecias de Apocalipse são lidas em formas corretas. Então, os cumprimentos, às vezes, não são lidas corretas, os cumprimentos desaparecem sem sentido. Isto é o primeiro sentido. Muitos cristãos dizem, se o Messias vier, ele tem que ser duro. Por exemplo, ele deverá ter duas espadas, ele vai nos liderar numa guerra deslumbrante e a vitória será sobre nossos inimigos, os gentios e os romanos. E é precisamente porque os fariseus prenderam o Messias, porque as pessoas estavam procurando algo muito espetacular. Olha, isto não é Hollywood. Isto não vai ser nunca 200 metros de tsunami que vai atingir a Estátua da Liberdade. Eu não vejo na Bíblia. Mesmo no pior momento do planeta, a misericórdia do Senhor continua aqui. Deus continua protegendo muitos que precisam dele e que acreditam. Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nada vai acontecer como em Hollywood. Porém, melhor que isto, preste atenção. A maneira que a palavra de Deus vem se cumprindo no quinto selo de Apocalipse 6:9. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, ele diz, eu vi debaixo do altar as almas dos martirizados pela palavra de Deus e por serem fiéis em seus testemunhos. No quinto selo, veremos os mártires, verso 10, e eles choravam em alta voz, dizendo, até quando o Senhor julgará o nosso sangue? Então, amados, eu vou parar aqui o vídeo agora um pouquinho, vou passar a câmera para mim, terminar de falar o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham entendido que as cores no livro de Apocalipse significam nações. As nações, que muita gente me perguntou sobre as cores, o que significavam as cores. As cores significam as bandeiras das nações, elas são equivalentes às cores dos cavalos. Então, quando João estava falando, João não tinha a mínima ideia do que seria. Então, ele viu isso, mas ele não sabia. Mas agora, Deus nos deixou as interpretações que nós vemos que são as nações. Minha garganta hoje está tão ruim, Jesus, só o sangue de Cristo. Nós vemos que são as nações. Então, no quinto selo, ele diz, eu vi debaixo do altar as almas dos martirizados, ok? Pela palavra de Deus e por serem fiéis em seus testemunhos, ok? Os mártires, no verso 10, e eles choravam em alta voz, dizendo, Senhor, até quando tu vai julgar o nosso sangue, Senhor? Até quando? E fará vingança sobre aos que habitam sobre a face da terra. Boa pergunta, não é, irmãos? Boa pergunta. Muitos crentes perguntam, até quando? Ok? Verso 11, e roupas brancas foram dadas a eles. E foi-lhe dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até que muitos outros morressem da mesma forma. Então, amados, nós já temos visto nos nossos tempos, na Líbia, na Síria, muitos cristãos sendo degolados, arrancados cabeça fora, sendo jogados vivos em fornalhas ardentes, por causa da palavra de Deus. E muitos ainda irão morrer assim, nos nossos tempos, por amor a Cristo, se você quiser ser salvo. Então, aqui está a palavra, irmãos. Vamos obedecer e esperar no Senhor.
Então foi-lhes dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até que muitos outros morressem da mesma forma. Vamos harmonizar aqui as coisas. Quando eles chegarem ao céu, o que acontecerá? Verso 4 de Apocalipse 20. E ele disse: E vi tronos, e uns assentados sobre eles, e foi-lhe dado poder para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por amor a Cristo e sua palavra, e os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, nem receberam a marca da besta na sua testa ou em suas mãos. Eles viverão por 1000 anos e reinarão com Cristo por 1000 anos. A característica aqui é do fim dos tempos, ok? As decapitações cruéis que nós temos visto ao vivo, a olhos nus nas televisões, que é uma coisa horrível, tremenda, mas a Bíblia diz assim, que aqueles que não receberem a marca da besta, eles serão abençoados pelo Senhor. Então, imagine, se isto acontece, vou te dar uma tipologia, ok? Se isto acontece, a tipologia de Deus, ainda Deus irá te dar, antes dessas coisas acontecerem, é como fizeram, mataram o cordeiro, crucificaram Jesus, mas Deus ainda vai te dar uma chance, ok? Deus nos vai dar uma chance. Lucas 9:9, Herodes é o tipo, essa aqui é a tipologia que eu quero dar para vocês. Herodes é o tipo do mundo. Ele disse a João, mandei decolar. Por quê? Porque ele obedeceu à esposa, porque a filha pediu no prato a cabeça de João, ok? Num prato. Irmãos, veja que desejo maligno, que desejo satânico, pedir a cabeça de um profeta num prato. Só o sangue de Jesus. E quem é, pois, este que desejou vê-lo? João foi o primeiro a acompanhar Jesus em sua primeira vinda. Ele foi o primeiro a desejar Jesus, ok? Faz o que Elias irá fazer a Jesus em sua segunda vinda. O que aconteceu a João, o primeiro candidato que seguiu a Jesus, ok? Antes de Jesus aparecer, João foi decapitado, ok? Então poderia esse aparecer ser o mesmo de antes, na segunda vinda? Com certeza, Jesus vai ser o mesmo, não é verdade? Então aqui está, irmãos, um aviso deste profeta, Rick Joyner, um profeta americano, ok? Setembro 18 de 2014, ele soltou essa profecia. Ele teve uma visão dizendo: as portas do inferno estão abertas. Ele falou. E quem é esse inferno? Ele falou assim: o ISIS está vindo à América. Gangues endemoninhadas, pior do que decapitações. Caos, leis marciais, anarquia. Irmãos, e não é o que nós temos visto? Nós temos visto tudo isto acontecer, ok? E começará no sul, ele disse. E ele viu tudo isto, irmãos. Forças vindas das divisas cruéis, como Lucifer. Quando começaram a decapitarem as pessoas, se revoltaram. Irá começar, sabe o quê? A lei marcial. E não funciona, irmãos. Não funciona. Aí começa a anarquia, ok? Veja o que aconteceu já nas últimas semanas. Em agosto de 2014, James Foley, não sei se os irmãos seguiram, mas aqui na América passou, aquele que foi decapitado, James Foley, foi decapitado, ele tinha 40 anos. Steven Sott Off, ele também foi decapitado em setembro 2 de 2014, decapitado com 31 anos. David Haynes, também, 13 de setembro de 2014, ele tinha 44 anos, decapitado. O mundo todo viu o que a Bíblia diz no quinto selo. É mentira ou é verdade? Aqueles que foram decapitados por amor a Cristo, ok? Então, meus irmãos, não é mentira, é verdade. E ninguém se importa, milhões de cristãos morrem, ninguém se importa. Somos taxados como loucos, ok? Que eles falem que se dane, que eles não estão nem aí. Os cristãos que morram, ok? O que vemos nas TVs? As pessoas nem se importam. Deixa morrer. Mas se alguém, se for outro tipo de pessoa, se importa. Mas se for um cristão, eles não estão nem aí. Então, se for decapitado, milhões saberão. Por quê? À vista nas televisões. Então, tudo isso, meus amados, são as profecias de Deus se cumprindo no Apocalipse, ok? No quinto selo, sendo aberto em frente nossos olhos. O quinto selo está sendo aberto em frente nossos olhos. Isto já aconteceu. Nós ensinamos em parte,
Profetizamos em parte. Somente quando Jesus vier, não precisamos mais de ninguém nos profetizando. As pessoas ignoram aqueles que profetizam a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que nós profetizamos em parte. Não chega nem num terço do que tem para vir. Somente o que nós vemos um pouquinho, as pessoas já ficam assombradas, ok? Mas eu digo para vocês, irmãos, é nossa obrigação ensinar. Mas agora, minha obrigação é alimentar vocês da melhor maneira possível, nas minhas possibilidades, através da palavra de Deus. Veja, Steve Sotloff era americano-judeu também, decapitado também. David Haynes era britânico e um outro na Austrália foi esquecido pelas notícias, não falaram no noticiário, mas também foi decapitado. Em seu próprio quintal, em Ucrânia, ok? Não foi acidente, mas um muçulmano o decapitou e foi publicado, e outros como Herb Gordwell também foi decapitado, ok? Em 24 de setembro de 2014, 55 anos de idade. Foi decapitado na Nigéria e outro nos Estados Unidos. Nós tivemos um que também decapitado, meus amados. Colin Hafford foi decapitado, foi uma mulher de 26 de setembro de 2014, ela tinha 54 anos, ela pôs até a mão no rosto para não ver, coitada. Então, vocês pensam que foi por cristãos? As pessoas dizem que a fé não importa? Isso importa, a fé importa. Não foi cristão que pegaram eles e decapitaram, não. Foi o ISIS mesmo, ok? Então, olha, meus amados irmãos, a fé governa ações, ok? Fé governa ações, crentes governam o comportamento. Você acredite que é bom, às vezes você acredita, você diz que é bom trabalhar, claro que é bom trabalhar, você recebe seu salário, não é verdade? Você será assíduo e se disserem não tem nada a ver com a fé, tem tudo a ver com a fé. Acredite que pobreza, as pessoas diminuem você. Então, quando você trabalha, quando você tem um poder social, as pessoas te elevam, ok? Te elevam a você. Mas, afortunadamente, muitos irão sofrer decepções. Os fatos são claros, como nós já vimos. Então, esta perseguição já está aqui contra nós, já começou este ano. Não em nosso calendário, mas o calendário judeu. 777, que é o ano que nós estamos vivendo agora, o calendário judeu aos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, porque nós sabemos que Jesus está voltando. Para os que vivem na Austrália, os ISIS e os giradistas já veio. Eles são odiadores, eles esfaquearam 2 policiais em Endeavour Hills, ok? Em 24 de setembro de 2014. Quantos acontecimentos? Na Austrália ainda é mais safety, tem mais segurança. Não tem muitas essas coisas que há aqui na América, mas já foram lá também. Então, quantos acontecimentos em 2014 no 5º selo, meus amados irmãos? No 5º selo nós vemos tudo isso. No 5º selo é o complemento do 6º que vai chegando, que é o dos cavalos de Apocalipse. Então, se você ler a palavra de Deus, você vai ler ela a partir de hoje como você nunca leu, entendendo as cores, que as cores têm valor para Deus e que são as cores das nações que vão estar na Terceira Guerra Mundial, ok? Eu não queria falar muito sobre esse vídeo, porque, irmão, quando nós falamos um vídeo como esse, nome desse povo lá do Oriente Médio, irmãos, nós somos vigiados nos vídeos. E se eles pegam a gente falando sobre isso, a gente está correndo perigo de morte, certo? Mas, como vocês queriam que eu explicasse, eu estou explicando novamente. Pus ali o vídeo do brother Steve Ciocoland, porque eu estou simplesmente fazendo a tradução e passando o vídeo dele, no qual isso não é muito bom, mas fazer o quê? Vocês querem saber, não é verdade? Então, aí, meus irmãos, se disserem, por exemplo, na Austrália, eles só disseram oi para esse povo. E eles já vieram e atacaram eles, ok? Esfaquearam o policial. Mas na Austrália é o lugar onde há menos incidentes, ok? Os 2 foram mortos. No Brasil, vocês sabem, tem muita gente que já foram quase decapitadas. Esses dias terríveis, irmãos, coisas estão acontecendo no mundo. Vigiemos, pois somos odiados por muitos como cristãos, ok? Vigiemos, pois queremos ver a face de Jesus. Não queremos passar por isso, meus amados. E nem tampouco nossas famílias, na grande tribulação. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos ser selados com o selo de Deus nas nossas testas. E que nós possamos ter a proteção divina do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amados. Porque só a proteção divina
é quem vai nos livrar, como diz o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que nós possamos descansar à sombra do Onipotente. Espero ter esclarecido, chegado e não as suas expectativas daqueles que não entenderam. Vou recolocar novamente o vídeo para você ver e você vai entender, ok? Vamos orar. Então, quero dizer para você, as cores significam nações, ok? As cores significam nações que irão guerrear na Terceira Guerra Mundial, no quinto selo, que já está acontecendo agora mesmo no livro de Apocalipse, amados. Então, vigiemos e oremos para que nós não entremos em tentação. Senhor Jesus, oro por toda a tua igreja, todo o teu povo na face da terra. Visita cada um, Senhor, dá a tua graça, dá o teu poder, Senhor. Pelo poder do teu Espírito, Senhor. Tentei explicar da melhor maneira possível, Senhor, porque é tão difícil traduzir um vídeo de inglês para português, Senhor, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Me livra, me guarda também, Senhor, de tudo quanto não provém de ti, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, nos dá da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Um beijo no vosso coração, um abraço grande e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.